Mas esse conteúdo serve para todos os outros concursos que tragam proposições lógicas e estruturas lógicas, beleza? Eu nem coloquei nada no slide para a gente não ir só riscando, para que a gente possa realmente criar o nosso material de mão. O intuito da nossa live, das nossas aulas, é criar o nosso próprio resumo e não ficar copiando nada de ninguém. Pegar uma apostila e só copiei, não. É criar o nosso, beleza? Então vamos iniciar então com a parte de proposições lógicas e estruturas lógicas, beleza? Todo mundo sentado? Todo mundo ok? Vamos iniciar a nossa aulazinha então. Vamos lá. Quando eu falo de proposições lógicas, eu primeiro preciso dizer, ou digamos assim, demonstrar o que são essas proposições lógicas. Qual o conceito de proposição lógica? E vamos lá. Primeira coisa, ó, proposições lógicas. Proposição lógica. Ou simplesmente proposição. Professor, o que é isso? A proposição, ela tem um conceito de um rol taxativo. Como assim taxativo, professor? Ele vai mostrar o que é que define esse conceito de proposição. E o conceito inicial que vai dizer o seguinte, ó, o que é a proposição, professor? A proposição é uma sentença, note aí, ó. É uma sentença declarativa. É uma sentença declarativa. Note aí, ó. Proposição é uma sentença declarativa. Detalhe, essa sentença declarativa, ela pode ser de duas formas. Antes era de uma só, mas com a atualização das questões, as apostilas, os livros começaram a atualizar. Como é que elas podem ser, professor? Elas podem ser afirmativas ou negativas. Então, a primeira coisa, uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser afirmativa ou negativa. Ou seja, é uma declaração que vai fazer ou uma afirmação ou uma negação. Isso é o conceito de proposição lógica. É o início do conceito. Professor, o que mais? Aqui. Um momentinho. Aqui as conversas. Não estou conseguindo ver aqui o chat. Peraí. Um momentinho, pessoal. Pronto, agora sim. Professor, o que mais? Essas proposições, além de serem uma sentença declarativa, afirmativa, elas têm na sua composição que possuir um verbo. Olha o detalhe, ó. A proposição lógica é uma sentença declarativa afirmativa que precisa, na sua composição, possuir um verbo. É este verbo que vai indicar a ação, que vai indicar que algo está sendo feito, certo? Professor, o que mais? Além de ser sentença declarativa, afirmativa ou negativa, além de possuir um verbo, essas proposições também precisam ter sentido completo. A frase em que eu vou chamar de proposição, ela precisa ter um sentido completo. Eu preciso transmitir a minha informação de maneira completa. Então, por definição, ela vai dizer assim, ó, precisa ter sentido completo. Ou seja, eu preciso conseguir transmitir a informação clara. Ou seja, eu preciso conseguir levar a minha informação completa, tá certo? Professor, o que mais? Além disso, além de ser declaração afirmativa ou negativa, além de possuir um verbo, além de ter sentido completo, a proposição precisa ainda conseguir receber a valoração, ó, a valoração precisa valorar com V ou F. E aqui vamos iniciar. Vamos lá, professor, o que é uma proposição? É uma frase, é uma declaração,
É uma declaração que pode ser afirmativa ou negativa. Nessa declaração, precisa possuir um verbo. Nessa declaração, nessa afirmação, tem que ter sentido completo. E, além disso, eu preciso conseguir colocar na frente da frase, da afirmação, eu preciso conseguir colocar o V ou F. Ah, professor, então quer dizer que eu preciso saber se ela é verdadeira? Não. Tu não precisa saber a veracidade da informação. Tu não precisa saber se ela é literalmente verdadeira ou falsa, mas tu precisa conseguir colocar na frente da frase o V ou F. Então imagine assim, não é necessário saber a veracidade da informação. Professor, como assim? Tu não precisa saber se aquela informação ela é verdadeira ou se ela é falsa, mas tu precisa conseguir colocar na frente da frase o VOF. Aqui tem alguns gatilhos. Quais gatilhos? Primeira coisa, ó, o VOF ele é diferente do certo / errado. Olha aí, o VOF é uma coisa e o certo ou errado é outra. O VOF também ele é diferente do sim e do não. Então, é necessário que na frente da frase você consiga literalmente colocar apenas o quê, professor? Colocar verdadeiro ou falso. Então, professor, dê um exemplo. Vamos aqui para um exemplo. Se eu colocar assim, ó, vamos lá. Eu cheguei. Ah, detalhe. Geralmente essas minhas sentenças declarativas afirmativas, elas possuem na frente da frase ou no final da frase o ponto final, certo? As minhas sentenças declarativas afirmativas vão possuir à frente da frase o ponto final, beleza? Show. Professor, então aqui dei um exemplo. Olha aqui para um exemplo. Olha aqui a frase, ó. Eu cheguei. Primeira coisa, professor, tem um ponto final? Tem um ponto final. Então, requisito 1, ok. Qual é o requisito 1? Ser uma declaração afirmativa ou negativa. Ok. Qual é o requisito 2? Eu preciso ter um verbo. Chegar é verbo? É. Então, tópico 2, ok. Eu tenho um ponto final e eu tenho um verbo. Tópico 3, tem que ter sentido completo. A pergunta é assim, afirmação, eu cheguei. A pergunta, eu cheguei onde? Eu cheguei de onde? Então, como eu tenho essa pergunta, eu não consigo responder, então eu posso dizer que essa minha afirmação, ela não tem sentido completo. Professor, então quer dizer que mesmo ela tendo o ponto final, mesmo ela tendo o verbo, se eu tiver chegado realmente é verdadeiro, se eu não tiver chegado é falso, mesmo assim ela não vai ser proposição só porque não tem sentido completo? É verdade isso? É. Então entenda a seguinte situação, esses 4 requisitos aqui, ó, os quatro requisitos, sentença declarativa afirmativa ou negativa, possuir um verbo, ter sentido completo e valorar com V e F, eles são requisitos cumulativos. Professor, o que é isso? É dizer que, na ausência de qualquer um dos 4 requisitos, a minha frase deixa de ser uma proposição. Então, eles são o quê? Eles são cumulativos, ó, cumulativos. Precisa ter os 4 requisitos para que a minha frase seja considerada uma proposição. Declaração afirmativa ou negativa, verbo, sentido completo, e eu preciso conseguir colocar na frente da frase o V ou F. Ainda, detalhe, ó, ainda que você não saiba se a frase é ou não verdadeira. Ainda que tu não saiba. Mas tu precisa colocar na frente da frase o V ou F. Beleza? Professor, essas proposições, eu já vi em algumas apostilas, eles trazendo a palavra sentenças. É a mesma coisa? Não. Cuidado! Há uma diferença que tu precisa entender entre o que é uma sentença, o que é uma proposição
e o que é uma expressão. E nós vamos mostrar aqui agora, bem compassadozinho, qual é a diferença entre cada um deles, tá bom? Antes disso, ó, quando eu falo de sentenças, eu tenho sentenças. Professor, o que é a sentença? A sentença, ela é uma afirmação declarativa ou negativa, pode ser também pode ser, certo? Ela pode ter verbo, ela pode ter sentido completo, pode ter tudo. Tá aqui na ordem, retinho aqui, peraí. Ela pode ter tudo. Só que eu vou ter dois tipos de sentença. Dois tipos de sentença. Quais são os tipos, professor? Quais são os tipos? Vamos lá. Quais os dois tipos de sentença? Primeira sentença, sentenças abertas. Abertas. Professor, o que é isso? Uma sentença, ela é chamada de aberta quando ela, notem aí, ó, notem aí, quando essa minha sentença possuir uma incógnita. Uma incógnita. O que é isso, professor? Uma incógnita é uma variável. Uma variável. O que é isso, professor? No nosso bom cearês, para a colega aí de Goiânia. A pergunta aqui da Cláudia. Professor, é bom saber a tabela da verdade para a posição lógica? É essencial, Cláudia. Na verdade, o primeiro passo do assunto é a proposição lógica. Na próxima aula que vai ser a tabela da verdade, elas são interligadas as duas, tá bom? Então, ó, possui uma incógnita ou uma variável, ou então possui uma letra. Como assim, professor? As sentenças abertas, elas possuem uma incógnita, possuem uma variável ou possuem uma letra. Como elas possuem essa letra, não é possível nas sentenças abertas, não é possível valorar com V ou F. Olha a situação. Como as sentenças são abertas, elas possuem uma letra, uma incógnita. Então, neste caso, não é possível você valorar com V ou F. Professor, deu um exemplo. Vamos agora. Olha aqui o exemplo. Ó. X mais 2 igual a 10. X mais 2 igual a 10. A pergunta é assim, essa minha afirmação, ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa? Professor, depende. Depende de quem? Depende do valor do X. Confere sim ou não? Ah, mas é só jogar o 2 para o outro lado, ficar X igual a 10 menos 2. Ó, não é matemática. É raciocínio lógico matemático. Não é matemática. Então, nesse caso aí, essa minha sentença não é possível, escute bem, não é possível eu valorar com V ou F. Sabe por qual motivo? Porque eu não sei qual é o valor de X. Eu não sei quanto é esse X. Agora, olha a situação aqui, olha a situação. Se o meu X for 6, se o X for 6, 6 e mais 2, 8. 8 igual a 10. V ou F? F. Ah, então se o X for 6, essa minha sentença é falsa, correto? Correto. Professor, só que se o X não for 6, se o X for 8, ó, 8 e mais 2 dá 10. 10 igual a 10. V ou F? Verdadeiro. Então, o valor da resposta de V ou de F vai ser de acordo com quem? De acordo com o X. E quanto é o X? Eu não sei. Então, como eu não sei quanto vale esse X, essa minha sentença possui uma letra, possui uma incógnita, ou seja, possui uma variável. Quem é a variável? O X. E como ela possui essa variável, então eu não consigo colocar na frente dela o V ou F. Por este motivo, ela é chamada de sentença o quê? Sentença aberta. Sentença aberta. Tranquilo? Ah, professor, então quer dizer que toda sentença que tiver uma letra, um X, um Y, um A, um B, vai ser aberta? Vai. Se a banca não disser assim, ó, use X igual a 10, pense que o X é 8, use o valor de X igual a 6. Se a banca não der o valor de X, então automaticamente toda sentença que possui uma letra, ela vai ser o quê? Uma sentença
aberta. Agora o detalhe, olha o detalhe. Você vai lembrar que eu acabei de falar que para ser proposição, é necessário ter 4 requisitos cumulativos. Declaração afirmativa ou negativa, possuir verbo, ter sentido completo e a quarta, valorar com V ou F. Confere? Confere. Então, se eu, nas sentenças abertas, eu não consigo valorar com V ou F, eu não consigo colocar o V ou F, então, tem chance da minha sentença aberta ser uma proposição? Não. Por que não? Porque para ser proposição, eu tenho que ter os 4 requisitos. Então, eu posso dizer de cara, que as sentenças abertas não são proposições. Não são. São apenas sentenças. Então, aí tem uma diferença já inicial entre o que é proposição e o que é sentença. Professor, então, só vai ser aberto se tiver o X? Não. Se tiver alguma variável, alguma incógnita. Exemplo, outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo, ó. Coloca assim, ó. Ela mora em Fortaleza. Olha a frase, ó. Ela mora em Fortaleza. Requisito 1, ponto final. Tem o ponto final? Tem. Então é a declaração. Requisito 2, verbo. Tem verbo? Tem. Tem o verbo morar aqui, ó. Morar. Então também até então ok. Requisito 3, tem que ter sentido completo. Qual é a informação da frase? É dizer que ela mora onde? Em Fortaleza. Sentido completo? Tem, sentido completo. Quarto, é valorar com V ou F. Se ela realmente morar em Fortaleza, verdade. Se ela não morar, falso. Então, quer dizer o quê? Que essa frase aí tem os 4 requisitos que são pilares para uma proposição. Ah, então é proposição? Não. Não por quê? Sabe por quê? Olha aqui, ó. Porque nós não sabemos quem é esse ela. Nós não sabemos de quem estamos falando, quem é esse ela. Por esse motivo, esse ela aí é como se fosse quem? É como se fosse um X. E esse X, ele é o quê? Ele é uma variável, uma incógnita. Então nós não conseguimos colocar na frente da frase o VOF, por quê? Porque a gente não sabe quem é esse ela, de quem nós estamos falando. Professor, mas se eu colocar assim, ó, Maria mora em Fortaleza, e eu nem sei quem é a Maria, tu vai lembrar do detalhe. Qual é o detalhe? Olha aqui, ó. Nós não precisamos, ó, saber a veracidade da informação. Basta que a gente consiga dar nome à informação. Maria, Francisca, João, Paulo, Pedro, não importa. Não importa. Tu não precisa saber a veracidade da informação. Basta o quê? Basta que tu consiga atribuir nome à informação. Então, quer dizer, toda sentença que eu tiver faltando uma informação, que eu não souber de quem se trata, ela vai ser o quê? Sentença aberta. E essas sentenças abertas não são, escute bem, não são proposições. Professor, eu só disse que elas são 2 tipos. Ou aberta, qual é o outro tipo? Ou aberta ou fechada. As sentenças podem ser abertas ou fechadas. Quando é que ela é fechada? Ela vai ser fechada quando ela tiver todos os requisitos de uma proposição. Quando for declaração, quando tiver verbo, quando tiver sentido completo e quando ela não tiver, ó, não tem incógnita. Não tem incógnita. Não tem letra. Não tem letra. Não tem o quê? Não tem variável. Então quer dizer o quê, professor? Que se ela é uma sentença declarativa ou afirmativa, se ela tem verbo, se ela tem sentido completo e se ela não tem letra onde eu possa e eu consigo colocar na frente dela o VOF, então quer dizer o quê? Ela tem os 4 requisitos de uma proposição. Confere? Confere. Então, as sentenças fechadas, elas têm o mesmo requisito de uma proposição. Então, nesse caso, nós podemos dizer, podemos afirmar
Com certeza que toda sentença fechada também vai ser uma proposição. Toda sentença fechada também é uma proposição. Toda sentença fechada também é uma proposição. Então, essa é a diferença inicial entre uma sentença e uma proposição. Proposição tem os 4 requisitos: declaração, verbo, sentido completo e valorar com VOF. As sentenças abertas eu não consigo valorar com VOF. Então, essa é de cara inicialmente a diferença entre proposição e sentença. Essas sentenças, essas proposições, elas podem ser de 2 tipos. As proposições podem ser de 2 tipos. Quais tipos, professor? Quais tipos? Bora ver, ó. As proposições podem ser de 2 tipos. Quais tipos? Elas podem ser simples, ou podem ser o quê? Compostas. Ó, as proposições podem ser simples ou compostas. Qual é a diferença entre as duas? E aqui as bancas cobram demais. Qual é a diferença crucial entre proposição simples e composta? Olha aqui, ó. A proposição simples, ela só possui uma só premissa. Olha a definição. A proposição simples possui uma só premissa. E o que é essa premissa, professor? Que eu não sei o que é isso aí. É uma só informação. Veja bem, as proposições simples, elas possuem uma só premissa. Ou seja, uma só informação. Dê um exemplo. Dou aqui um exemplo, ó. Paulo é médico. Pronto. Aí eu tenho uma só informação. Agora vamos ver se essa afirmação aí, se ela é ou não uma proposição. Primeiro critério, tem que ser uma declaração afirmativa ou negativa. Ou seja, à frente da frase tem que ter o ponto final. Tem o ponto final? Tem. Segundo, precisa ter verbo. Paulo é médico. É. Verbo ser. Ok. Terceiro requisito, terceiro tópico para ele ser proposição, precisa ter sentido completo. Quando eu falo que o Paulo é médico, tem ou não tem sentido completo? Tem. Eu disse o quê? Eu disse que ele é o quê? Médico. Então tem sentido completo. Quarto requisito, se o Paulo realmente for médico, verdadeiro. Se o Paulo não for médico, falso. Então essa minha afirmação de que Paulo é médico, ela tem os 4 requisitos básicos para ser uma proposição. Então, nesse caso, como ela só tem uma informação, então ela é chamada de proposição simples. Proposição simples. Detalhe, ó, as proposições simples não pode ser dividida em proposições menores. Decorem essa informação, decorem isso. As proposições simples a proposição simples não pode ser dividida em outras proposições menores. Como assim, professor? Eu não posso quebrá-la em pedaços menores. A proposição simples só tem uma informação, ou seja, uma premissa. Professor, até aí beleza. E o que é uma proposição composta? A proposição composta é aquela que vai possuir mais de uma premissa. Olha aí, ó. Ela vai possuir mais de uma premissa. Então, ó, possui mais de uma premissa. Professor, vai possuir quantas? Não importa. É mais de uma. Pode ser 2, 3, 4, 5, 50, mas tem que possuir mais de uma premissa. Exemplo, vamos lá para o exemplo. Ó. Exemplo, Paulo é médico e atua no IJF, Fortaleza. Olha a informação, ó.
Paulo é médico e atua no IJF. Agora vamos lá. Observando por partes. Eu tenho aí agora duas informações ou duas premissas. Quais são elas? Primeiro, ó, Paulo é o quê? Médico. A informação 1 é que o Paulo é o quê? Médico. E qual é a outra informação? Que o Paulo atua onde? No IJF. Neste caso, nós temos então duas premissas ou duas informações. Quando eu tiver mais de uma premissa, ela é chamada de proposição o quê? Proposição composta. Agora, detalhe, as proposições compostas podem ser divididas em proposições menores. Olha aí, ó, olha a informação. As proposições compostas podem ser divididas em proposições menores. Chamadas de quem? Chamadas de proposições simples. Então eu posso dizer que quando eu junto, quando eu colo, quando eu encosto duas proposições simples, elas vão se tornar uma proposição composta. Então a proposição simples nada mais é do que a junção de duas proposições. A proposição composta, ela é a junção de duas simples, duas ou mais, 2, 3, 4, 5. Só tem um outro detalhe. Se você observar aqui, ó, aqui eu tenho o ezinho. Esse ezinho, ele tem uma função. Qual é a função dele? É ligar as duas premissas. Ligar qual? Aqui o Paulo é médico e a segunda que ele atua onde? No IJF. Então a função desse é ligar as informações. Só que ele recebe um nome diferente. Qual é o nome? Ele recebe o nome de, além de ligar, a sua função é conectar. Olha aí, ó. Esse ezinho, a sua função é conectar as duas informações. Como ele faz a função de conectar, ele é chamado de conectivo lógico. E quem são os conectivos lógicos? Ó, quem são? O e, o ou, o se então e o se e somente se. Então, ó, quem são os conectivos lógicos? Os conectivos lógicos são o e, que é a disjunção, a conjunção, o ou, que é a disjunção inclusiva, ou só disjunção, o ou é a disjunção exclusiva, o se então é o condicional e o se e somente se é o bicondicional. Então, vejam bem, para ela ser uma proposição composta, para ser composta, primeiro, tem que ter mais de uma informação, mais de uma. Paulo é médico e atua no IJF e trabalhou em Crateús. Pronto, nesse caso eu tenho três informações diferentes. As três, quando forem juntas, conectadas, elas vão deixar de ser proposições simples e vão formar uma só proposição composta. Então, é isso que nós chamamos de proposição composta. Quando possui mais de uma premissa e, além disso, elas podem ser divididas, ó, podem ser divididas em proposições menores. Chamada de quê? Chamada de proposições simples. Então, entenda, uma proposição composta, ela pode ser quebrada em outras proposições simples. E para se configurar uma proposição composta, elas precisam estar ligadas, conectadas através de um conectivo. E quem são os conectivos lógicos? O e, ou, se então, e o se e somente se. Então, basicamente, ó, vimos o que é proposição, vimos qual é a diferença entre sentença aberta e sentença fechada, vimos qual é a diferença entre proposição simples e proposição composta, tá bom? E vamos ver agora aqui rapidinho qual é a diferença entre proposição, entre sentença
sentença e entre expressões ou expressão. Professor, o que é uma proposição? Já sabemos. A proposição é aquela que tem declaração afirmativa ou negativa. Confere, ó. Afirmativa ou negativa. Tem que ter o quê? Verbo. Tem que ter o que mais? Sentido completo, ó. Sentido completo. E valorar com V ou F. Detalhe, existe um princípio, escutem bem, existe um princípio em lógica chamado princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte, ó, uma proposição lógica, ela só vai poder receber dois valores. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não existe uma terceira resposta. Esse princípio é chamado de princípio terceiro excluído, que diz o quê? Diz assim, ó, uma proposição lógica ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, não existindo uma terceira possibilidade. É chamado de quê? É chamado de princípio terceiro excluído. E outro princípio é dizer o seguinte, uma proposição, se ela nascer verdadeira, ela vai continuar sempre verdadeira. E se ela nascer falsa, vai sempre ser falsa. Não é possível mudar os valores, certo? Então, olha os princípios. Em uma proposição, ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa, não sendo possível uma terceira resposta, tá certo? Professor, e o que é uma sentença? Uma sentença é uma afirmação, pode também ser uma declaração. Uma sentença é algo que você fala, é uma declaração, vai ter assim, uma declaração, certo? Pode ser afirmativa, pode ser negativa, só que o detalhe, lembrem, as sentenças não são proposições. As sentenças são frases formuladas, frases bem feitas, mas que não são proposições, exceto quem? Exceto, ó, bota aqui o asterisco, ó, exceto as sentenças fechadas. Porque as sentenças fechadas, elas são chamadas de proposição. Então, proposição, declaração, verbo, sentido completo e o VOF. A sentença é uma declaração, é uma frase que tem todo um corpozinho bem feito, toda bonitinha, tá certo? Mas que geralmente não são proposições. Exceto quem? Exceto as sentenças fechadas. Professor, e o que é uma expressão? A expressão, ela vai ser o quê? Ela vai ser um jogo de palavras qualquer. Se eu colocar assim, por exemplo, ó, 48 dias. Olha aqui, é uma frase? É uma frase. 48 dias. Tem sentido aí? Não, não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Eu só falei assim, ó, 48 dias. Então não tem sentido nenhum. Então não é proposição, porque não tem os 4 requisitos. Não é declaração, porque na declaração tem que ter um sentidozinho bacana. Só não pode ser proposição. E ela vai ser o quê? Uma expressão. Então, desde já, não existe a expressão que seja proposição. Essas 3 coisas são diferentes, exceto as sentenças fechadas. Estas são o quê? São também chamadas de proposições. Beleza? Então, revisando aí bem rápido, para encerrar a parte teórica, vamos fazer aqui um quadrinho aqui, ó. Daqui esse